A gente está juntos mais uma vez online pelo Centro Espírita Irmão Samaritano nessa sexta-feira da Paixão, né, dia 19, 18, dia 18, né, 18 de abril de 2025. E num dia assim tão simbólico, mas tão carregado de profundos significados nesse simbolismo cristão, nós vamos compartilhar das reflexões em torno do texto do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o texto que trata da a última ceia. Então, nós vamos seguir aqui as informações que Humberto de Campos traz para a gente nesse momento que representa ainda para a humanidade momentos de grande consternação, não é mesmo? Momentos de aflição, momentos que remetem, se a gente olhar com os olhos da matéria, momentos que remetem a aparentes derrotas. E aí, quando o raciocínio chega nesse ponto, vale a pena lembrar, com o estudo que nós fizemos online também na quarta-feira, da fala de Jesus quando ele diz: meu reino não é deste mundo. É a resposta, inclusive, que ele dá para Pôncio Pilatos quando ele é levado para o julgamento, né? Então ele é questionado se ele é rei e ele responde: o reino não é desse mundo. Então, levando o nosso raciocínio para outro patamar, né? Nós vamos procurar capturar do texto de Humberto de Campos, então, a profundidade que Jesus quer despertar no nosso raciocínio e nos nossos corações. Vamos ver como fica, ver se é possível, tá dando certo. Certo, todos visualizando, né? Eu tô com a minha tela fechada, se vocês balançarem a cabeça, eu não vejo, tá? Então tem que responder mesmo de viva voz. Essa conversa que o Humberto vai ter com a gente, no final, nos últimos capítulos do livro Boa Nova, é bastante interessante. Ele vai capturar peculiaridades do íntimo de cada um. Ele vai transmitir para a gente movimentos de face de alguns discípulos, a profundidade do olhar com que Jesus envolvia a todos. Então, pequenos detalhes, né, das aparências humanas que retratam para a gente o íntimo de cada um. Isso é bem interessante. E Jesus vai mostrar para a gente uma outra forma de raciocinar, não apenas com a dor, mas profundamente com o amor, talvez de uma forma ousada demais para nossa compreensão. Mas o que é o convite do mestre? O convite do mestre é esse, né? É um convite para que ousemos lançar nossos olhares um pouco além. Então, diz Humberto, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Vem detalhando para a gente como funciona a exteriorização de uma alma daquele quilate. E aí, toda vez que a gente está movimentando um estudo espírita, importa que a gente faça a via de mão dupla. Nós aqui estamos falando de Jesus, em outros estudos falando de reflexões de outros espíritos, de outros seres, mas essa mão dupla, eu lanço o olhar para o texto e o texto lança o meu olhar de volta para o meu íntimo. Isso é um grande
um grande salto que a gente pode treinar com o movimento do convite que essa doutrina faz para a gente, né? Então, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a necessidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Então, a gente procura guardar essa imagem de Jesus Cristo, o tamanho da doçura com que Humberto de Campos desperta nos nossos corações e nas nossas mentes ao pensar nesse mestre do amor. Essa imagem tão fulgurante da coroa, da cabeça, né, do nosso querido Jesus. É bacana se a gente consegue, falando da sexta-feira da paixão, em que a primeira imagem que vem durante séculos na nossa mente é a crucificação, muito bacana a gente poder lançar mão dessa imagem de resplendor de luz, de multicolorido, da túnica branca que ele está vestindo, como Humberto retrata para a gente também mais adiante no texto, né? Então, estampando nos nossos corações e nas nossas aspirações a comunhão com esse mestre de luz e de amor. O foco do mestre no diálogo com os discípulos é esse: direcionar o nosso pensamento e os deles, então, à época, para a amplitude do amor e do descobrimento. E ele continua Humberto. O mestre meditava silencioso. Em dado instante, acentuou com firmeza impressionante: Amados, chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás e perguntar para vocês assim: fez sentido essa referência a diferenciar Jesus crucificado de Jesus iluminado? Fez sentido para vocês? Colaborem, por favor. Alguém está tentando falar? Eu não estou vendo. Sentido total, total, total. Jesus é luz, Jesus é vida. Não morte, não desespero. É isso mesmo. E assim, o convite parece ousado, eu usei essa palavra, porque convida a gente a lançar os olhos, né? Tirar o olho da dor, tirar o olhar da dor. Ele vai dizer, a gente não vai usar esse trecho aqui nas apresentações, mas o discípulo, se eu não me engano é João, vai questionar por que Deus permite uma traição de amigos no nosso círculo? Por que Deus vai permitir esse movimento de tanta dor, de você se afastar da gente? E Jesus, com essa doçura costumeira, ele vai dizer para o João que acho que é para Tiago, não ouses questionar as determinações divinas. E depois ele fala também para João, porque todos ficam muito consternados, né, na humanidade de cada um. Ele vai falar para João que, assim, por enquanto, a gente não compreende os desígnios do Pai, mas são direcionamentos justos, com fundamento, com grande objetivo. Então, chamando a gente assim, ainda não conseguiu entender? Vamos continuar mergulhando nas reflexões e voltar o olhar tanto para as histórias, exércitos
que se glorificaram com despojos sangrentos, grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Então, ele vem dizendo que vai passar, chegou a hora de passar por um sacrifício, mas não por um show de dores e sacrifícios simplesmente, mas para redirecionar o olhar da humanidade, que tem fixado equivocadamente apenas no poder aparente e transitório. Tribunas douradas. Então, aquela questão que a gente vê se repetir no mundo. Às vezes a pessoa seja líder de qualquer instituição, né? Às vezes não está numa instituição, é num relacionamento interpessoal entre duas pessoas. E aí, está vamos chamar de tribuna dourada, a fala encantadora, né? O jeito de se expressar, que acaba trazendo por um subterfúgio, uma intenção não revelada de dominação. E as pessoas, em geral, nós, seres humanos, sem nos darmos conta, sem cultivarmos esse discernimento, ainda muito encantados com as aparências, valorizamos as tribunas douradas, os cargos, né? Os destaques, as grandes influências. E depois o poder dos exércitos por tanto tempo, né? Que quem tem mais força, quem tem mais é que vai dominar o outro. Por tanto tempo, a humanidade foi organizada na base de invasões, né? E a gente ainda encontra isso, infelizmente. De invasões, sejam físicas, seja outra espécie de dominação, uma cultura sobre a outra, né? Enfim. E grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Então, esses outros seres ou instituições que apenas ambicionam o mando, o poder e o domínio. E as multidões ou as individualidades se submetendo sem desenvolver um critério, um raciocínio, a busca profunda que Jesus veio convocar em todos nós. Vocês destacariam alguma coisa desses pontos? A gente pode combinar assim, toda vez que chegar no final do slide, a gente vai organizando o pensamento e cada um acrescenta um detalhe, né? Para ficar uma rodinha. O que vocês acham? Eu achei, tá bem até, eu achei sim fantástico essa colocação, né? Por isso a importância do estudo, né? Quando a gente lê, a gente tem um olhar. Quando a gente está estudando, como a gente está fazendo aqui, e de uma forma como a Simone colocou, porque também isso é um dado assim, muito interessante, né? Quando a gente mergulha um pouco no texto, tira as ideias e arruma, porque nem sempre os livros são de uma forma muito didática, né? E às vezes a gente tem dificuldade de alcançar. Mas o que me chama a atenção aqui foi assim, todos os tópicos são interessantes, né? Grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Olha só que fantástico. Grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. O que a gente procura, o que a multidão está à deriva, à busca de quê, né? E os homens têm aplaudido em todos os tempos essas categorias, né? Que você trouxe aí, que destaca, né, Simone? Que o Humberto traz, né, Humberto Campos traz. Então a gente vai vendo, né, a diferença que é a leitura, depois quando você mergulha e traz esses pontos, né, luminosos, né? Como se a gente estivesse assim, garimpando pérolas. Imagina quando você vai lá pegar no meio, deixa eu ver, então você está pegando as pérolas, está trazendo o farol do texto, olha, esse texto aqui que a gente passa meio batido, está trazendo essa preciosidade, que aí lança o farol, tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, por aí vai.
com os tempos. Muito bacana, né? E muito profundo, né? A gente vê, né, a obra de Humberto de Campos tem aí 670 anos, né, Simone? Em torno disso, né? E super Pois atual, é, como super atual é atual. a voz do Cristo, né? Isso mesmo, a preciosidade. Esse livro, especialmente, né, é impossível mexer nele sem sensibilizar, né? Com essa linguagem que ele traz para a gente, esse mergulho que ele fez em estudos no mundo espiritual. Isso é bem interessante, sempre válido destacar. Faz parte de estudos que ele, assim como a Amélia Rodrigues, estudando juntos as cenas mesmo, né, das passagens de Cristo. Muito tocante, muito profundo, sim. E é interessante também esse dado que você relembra, que às vezes, na nossa ingenuidade, a gente acha que o Espírito simplesmente chegou, pronto, comunicou. Não. O cara se dedicou, pesquisou, estudou, teve aquele crivo, ainda mais se tratando de um trabalho tão organizado, falando da codificação, né, do Evangelho do Cristo, né, do doutrina espírita. Peraí, quem são esses espíritos que vão falar em nome da doutrina? E nós sabemos que tem essa organização quando está falando realmente em nome da doutrina, né? Por isso é que ela fala sempre significativa de dizer em algumas mensagens ou em muitas mensagens falando assim: nós espíritos espíritas, porque tem muito espírita, talvez a grande maioria não são espíritas, não comungam com esse olhar, assim como os homens aqui não comungam com esse olhar, desencarna e não é por encanto que ele vai mudar aquele entendimento, aquela concepção. E as obras mediúnicas, né, séria mostra aí, né, aqueles guetos religiosos que continuam na espiritualidade a guerrear, a lançar, né, confusões sobre os conceitos doutrinários, a querer invalidar os fundamentos da doutrina espírita. Então é uma coisa assim bastante ampla, né? Bem ampla mesmo. Você está me fazendo lembrar de Ivone do Amaral Pereira, que deixa claríssimo, pelo menos no momento eu me lembro de duas obras que ela deixa claríssimo. Uma obra mediúnica, para ser considerada de cunho doutrinário, espírita, ela precisa passar por determinados critérios que a própria espiritualidade averigua antes de permitir que o espírito derrame a literatura dele, né? Verta a literatura dele através do médium. É preciso passar por determinados critérios. Ela, inclusive, ela passou por uma prova danada no livro Devação do Invisível, ela retrata isso no texto O Beletrista. Um espírito queria se aproximar, oferecer a produção literária dele para que ela desfrutasse dos louros. E ela, num período difícil, inclusive financeiramente, da vida, ficou inquieta com algumas questões, lançou para a espiritualidade perguntas sobre aquele momento, e ela diz que nenhum espírito se manifestou porque ela já tinha material suficiente para discernir sobre aquele passo, né? Então, ela não cede ao espírito, ao espaço mediúnico, e deixa claro isso para a gente, né? Tem um critério para uma obra mediúnica ser considerada de cunho doutrinário espírita. É bem bacana esse ponto que você trouxe para a gente agregar nossa reflexão. E, dando andamento, você pode, por mim, não sei se os companheiros querem falar alguma coisa, mudar isso aí de tela. Mudou aí Quando para você? quando Jesus, então, depois de dizer como é que a humanidade situava, para onde, para que direção a humanidade lançava o olhar costumeiramente, ele acrescenta: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Então, é um espetáculo esse trecho aqui que ele traz para a gente. Como triunfam os que tombam no mundo. Então, às vezes, a gente está tombando no mundo num movimento de, de destaque ou de não destaque, de compreensão ou de não ser compreendido, de, enfim, várias dinâmicas íntimas. E, no entanto, nós estamos triunfando o ser que está passando por aquela
fieira de provações, às vezes de expiações, está galgando o triunfo íntimo, o triunfo espiritual em si, do seu desenvolvimento, do que existe de mais sublime, honesto e humano num nível elaborado dentro de si, né? Muito impactante essa fala de Jesus, mensageiro de um mundo melhor. Como é um mundo melhor? Onde vai reinar o bem e a verdade. Eu vou passar a palavra para vocês já já, que eu estou percebendo que a Ana e o Eduardo e a Fernanda estão doidos para falar. Não tô conseguindo ver se tem mais alguém aí com a gente, né? Às vezes tem mais companheiros, eu não estou conseguindo ver. Eu vou acrescentar assim, um trecho de um filme o filme do Mel Gibson, Paixão, sobre a paixão de Cristo. O trecho em que Pilatos, arrasado por estar vendo a injustiça que está sendo cometida contra aquele Galileu, ele demonstra uma face, não só pela injustiça contra o Galileu, mas porque a pele dele está em jogo, né? Ele fica espantado como a multidão está fazendo aquilo com Jesus Cristo, e ele fica, assim, muito preocupado com o triunfo dele no mundo, né? Ele não quer passar por esse tombamento do mundo, ele quer fixar no triunfo dele. Então ele fica estatelado, senta na cadeira, e a Cláudia, a esposa, que já tinha advertido ele para não tomar nenhuma atitude incorreta contra aquele homem, porque ele era um homem santo, porque ela tinha tido um sonho. Muito interessante esse trecho. E aí ela fala alguma coisa de verdade para o Pilatos, e Pilatos estampa um espanto no rosto e fala: o que é verdade, Cláudia? E ela diz para ele, fazendo carinho no rosto dele, ela diz para ele: se você está diante da verdade e não reconhece, ninguém vai conseguir te fazer compreender. Então, é interessante essa reflexão, um passinho a mais aí para a gente acrescentar, né? Porque, às vezes, o mensageiro do mundo melhor está buscando o bem e a verdade, mas lidando com companheiros que ainda não estão enxergando o bem e a verdade, que ainda não estão em busca do bem e da verdade. E aí a gente pode estar falando até de companheiros, como a gente diz, né? Trazendo a visão do texto para o nosso íntimo, mesmo no movimento espírita, mesmo nós que às vezes estamos falando do bem e da verdade, algumas vezes o nosso olhar fica meio tererê, meio cego para o que está diante de nós mesmos, né? Então, caminhos de cada um, caminhos que cada alma está sendo convidada a traçar. E aí eu vou ler o último para passar a palavra para vocês. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Vou só acrescentar aqui uma questão do Livro dos Espíritos sobre o objetivo da encarnação. Entre os objetivos da encarnação está cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Então, triunfar com Deus na divina construção de suas obras. É mais uma pergunta que fica para a gente, né? Cumprir a parte que nos toca na obra da criação. Bom, vamos ouvir os companheiros que querem falar também. Oi, eu fico um pouco na dúvida de quando ele fala que as pessoas que triunfam entre os homens, né, a rigor não estariam aptas a triunfar no mundo espiritual. Seria mais ou menos isso. Mas eu pego o exemplo do Chico Xavier, por exemplo, né? Ele, na minha visão, ele triunfou entre os homens, ainda que de modo por trazer uma mensagem de paz, de amor, uma mensagem cristã, mas ele é uma figura muito festejada no mundo como um todo, né, principalmente no Brasil, e para mim isso fica um pouco contraditório, porque na minha visão, embora limitada, obviamente, Chico Xavier seria um exemplo de uma pessoa que triunfou entre os homens e teria todas as condições de triunfar para as coisas
para o mundo de Deus, para o mundo espiritual. E também tem a questão das pessoas. Então, as pessoas que têm sucesso profissional, sucesso material, elas estariam automaticamente retiradas do sucesso espiritual. Se a gente for pegar muito ao pé da letra esse tipo de fala, dá a impressão de que é isso. Ou seja, se você triunfou perante os homens, seja da forma que for, você não está apto a triunfar no mundo espiritual. Me surge essa dúvida. Eu acho que é excelente a sua colaboração, Eduardo. Muito profunda a reflexão e realmente um terreno que pode se tornar lodoso, sim, da gente patinar e tropeçar. Como mais um ponto em que o Espiritismo nos convoca à reflexão, né? Ele chama a gente assim, não só para ler, como você disse, lendo parece isso. Como é que eu vou refletir sobre esses pontos, né? Então, leu e agora vamos refletir junto com outros autores, né? Dialogando com outros estudiosos. Me parece que aqui ele está falando, olha só, triunfo que tomba no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor. Então, vamos fazer essa comparação que você trouxe. Se a pessoa se envolveu com o movimento da política, se a pessoa, às custas do seu trabalho ou por herança, herdou, construiu, adquiriu uma grande fortuna, mas ela está vivendo em paz com a sua consciência, ela está vivendo como um ser que é humano e fraterno. Ela não está. Qual é o resumo da lei divina? Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é a síntese, né, que Jesus diz para a gente. Então, se tendo sucesso na política, tendo sucesso profissional, tendo sucesso financeiro, ela está vivendo com ética, ela está defendendo seus posicionamentos com coerência e com vistas à melhoria não só de si mesmo, intimamente, como materialmente, porque a gente está na matéria, precisa que a gente possa viver com tranquilidade na matéria, né? Como também com respeito à honra e à vida dos que o circundam, ele está assim, ele pode até estar tombando no mundo, pode parecer um contrassenso que eu estou falando. Ele pode até assim ser desdenhado por algumas pessoas. Ele vai ser desdenhado por algumas pessoas. Uma pessoa que está seguindo uma linha ética de raciocínio vai encontrar adversários, vai encontrar outros que acham que, mas que bobagem, que perda de tempo, que hipocrisia, está querendo ser ético demais nessa situação em que todo mundo está querendo tirar proveito. E a gente então vai vendo assim, para o homem do mundo, aquele ser, independente da sua situação socioeconômica, né, socioeconômica, independente dessa sua situação, por ele não estar querendo fazer determinados conchavos, ele está sendo um perdedor na visão desse grupamento. Né? Mas ele está, mesmo sendo detentor de fortuna, trabalhando pelo progresso, ele está impulsionando determinados benefícios para a comunidade com muita ética e com muito respeito pela vida alheia. Não sei se contemplou ou se alguém gostaria de acrescentar também. Fernando ou Carol, querem falar alguma coisa? Contribuir com essa reflexão aí? Não? Eu vejo assim também do que está se colocando, né? Eu acho que talvez que a Simone também disse, uma coisa não exclui, né, a outra aqui, né? Então, na lição que nós até estudamos na quarta-feira, né, Meu reino não é deste mundo, o que Jesus vem nos ensinar como questão maior, né? A transitoriedade deste mundo é a realidade do outro, a realidade, né? Até tem uma fala de um filósofo, né, que é interessante, que assim, nós não somos pessoas humanas numa experiência espiritual, mas somos espíritos numa vivência humana, né?
Então, colocando esse fator, que é a máxima que ele vem trazer, meu reino é desse mundo, então, assim, a transitoriedade que está aqui, em que as consequências do que resultado que a gente faz, não está tudo restrito aqui. Algo maior existe. Agora, como foi bem falado, né? Isso não exclui de forma nenhuma as pessoas que podem estar eticamente trabalhando, tendo até o reconhecimento, mas muitas vezes esse reconhecimento ou ele é parcial, ou ele é cheio de situações de grande desafio. O próprio caso que você trouxe, eu entendi, do próprio Chico Xavier, ele não teve essa unanimidade, né? Quando foi questionado em muitos aspectos, né? Ameaçado de prisão, de estar vários processos acontecendo na época dele, né? E o trabalho que ele teve, qual era o bem que ele tinha? Um quartinho, uma cama, com uma coisa bem simples ali, que ele teve todo esse cuidado, esse trabalho, de toda a obra que ele recebesse não ficasse em nome dele. Quer dizer, com todo o cuidado que ele passou, mas ele também sofreu bastante e não teve um reconhecimento, vamos dizer assim, meio que universal. Não, ele é muito mais nesse olhar do Ocidente, de alguns seguidores, e questionado por outros tantos, né? Outros tantos segmentos achando que aquilo não é verdade, etc, etc, né? Mas, assim, eu acho que é possível, sim, você fazer um trabalho ético aqui e agora, ter o reconhecimento relativo ou maior do mundo e ser um reconhecimento real mesmo, não só dos homens aqui, mas a consequência espiritual do fato nos tornando como melhores, porque o objetivo é que a gente seja também melhor, né? Seja o estudo acadêmico, a posse dos recursos financeiros, né? Que tudo isso, como lembrando, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, mas que não impede da pessoa conseguir usufruir daquela forma adequada, o mais possível, e ter com a dignidade um reconhecimento relativo ou muito grande aqui do plano material e ter naturalmente uma consequência espiritual. Aquilo foi verdadeiro, né? Foi real para ele mesmo, né? Então acho que uma coisa não exclui a outra aí nesse sentido. Não sei se, lembrando Celso Martins, se esclareceu ou se confundiu. Carlinhos, Acho que é um assunto complexo mesmo, né? é, E vale muito a pena. A gente tem material farto. A gente tem aí a história de Zaqueu, publicano, rico. A gente tem, se eu não me engano, é Mateus ou é Tiago? Mateus que era Mateus, cobrador de discípulo de impostos e tal. Jesus, que era cobrador de impostos e era discípulo de Jesus. Uhum. Né? Então, nós temos a história do moço rico, narrada pela Amélia Rodrigues, faz uma abordagem muito profunda da psique do moço rico. Ela deixa claro ali que a questão que Jesus diz para o moço rico abandonar tudo que ele tinha não estava tratando dos bens materiais, estava tratando das ambições, do que ele buscava como personalidade. Muito interessante também. Comparando ainda com a história a passagem do homem rico lá na Bíblia, né, é no Novo Testamento também, que ele fala que eu tô com toda a fartura, agora eu posso desfrutar de tudo, né, como se ele nunca fosse chegar ao fim da vida, né? Então, muito profundo, e a gente vai continuar com essas perquisições, graças a Deus, por um bom tempo para refinar nosso raciocínio. Fernanda levantou a mão, né, Fê? Estava me lembrando, enquanto vocês estão falando sobre essa parte aí, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro falando sobre isso, sobre a verdadeira propriedade, a prova da riqueza e da pobreza. Acho que não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo inteiro que fala dessa parte da riqueza, dos benefícios, do que a gente faz com essa riqueza enquanto aqui no mundo. Lá no Evangelho tem um capítulo inteiro que falando sobre isso, que é maravilhoso, que nos esclarece profundamente quanto a essa questão que o Eduardo colocou. Aí fica a sugestão para a gente ir lá, para poder entender e aprofundar um pouco mais, né?
Excelente! E a gente vai botar mais um galinho, um gravetinho aí nessa fogueira de pensamentos, que é uma questão muito evocada do Livro dos Espíritos sobre qual seria a maior prova. A prova da riqueza ou a prova da pobreza, da miséria? Qual seria a maior prova? Então, vou deixar a pergunta, né, a busca, para gente ter mais um material de profunda reflexão. Os espíritos estão sempre apontando para o nosso íntimo, como a gente conversou no início da nossa roda. A gente olha para o livro e o livro devolve o olhar para o nosso coração. O que é que a gente está fazendo com o conforto, com o bem-estar que a gente está buscando ou que já está ou já alcançou, né? Então, muito boa a colaboração do Eduardo e de todos que acrescentaram aí. E de quem não falou também, porque está colaborando com o pensamento, a gente sabe que isso é um sustento danado, né, para o nosso encontro. Podemos ir para a próxima? Está na próxima? A Bira já mudou, né? Então tá ótimo. Eu acho que é essa sim, não tenho certeza Essa que mesmo. É. é essa mesmo, certinho? Então, esse é um trecho que Humberto de Campos encanta a gente também com essas expressões. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos. Então, vale muito a pena destacar. Sabe aquela hora que a gente está lendo um livro e quer sublinhar uma frasezinha? Vale a pena destacar esses detalhes que Humberto traz para ele dá uma tinta diferente, né? Ele colore de uma outra forma. Pousou os olhos serenos. É um exercício de a gente pode transformar isso num exercício mesmo de meditação, de reflexão, de visualização terapêutica, trazer à nossa mente a imagem que conseguimos elaborar do mestre, lançando o olhar de doçura e suavidade e luz para a nossa mente, para os nossos corações. Isso é um exercício que vai higienizando a nossa mente, tranquilizando nossos corações, nos colocando, então, disponíveis para aprofundar reflexões e cultivar essa semente de paz, bem-estar que nós estamos buscando, né? Em todos os momentos da nossa vida. Então, fica aí mais uma proposta de exercício, de fato. E aí ele diz: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então, é o que o Bira destacou no início. O trabalho de Allan Kardec e uma grande equipe de encarnados e desencarnados, né, completando aí mais de 100 anos, mais de 150 anos, né? 168, não me lembro Isso, é bem. o 68. É. 168, 168 anos de divulgação, consolação, esclarecimento e opção de raciocínio, mais uma busca, mais uma porta para se buscar essa compreensão, né? Afirmando aí ter o Consolador enviado por Jesus, abrindo, ampliando os nossos horizontes, nos convocando a esses questionamentos, como tantos questionamentos como esse que Eduardo compartilhou com a gente, né? Tantos questionamentos de quem nós somos, o que estamos fazendo nesse mundo, como direcionar os nossos passos, né? E ele finaliza assim: como agora vos falo em nome de meu Pai. É sempre interessante pensar no argumento de Jesus quando ele diz assim: eu e o Pai somos um. E agora ele está falando isso em nome do Pai. Então, é um espírito que chegou na evolução, fez todo o seu percurso evolutivo e traz no bojo das suas ações, no movimento dos seus sentimentos, nas suas próprias vibrações e energia, ele traz a lei completa de amor, a lei completa de amor. E é muito consolador para os nossos corações podermos nos referir a esse ser, né? Mais alguém?
Ainda faltam duas, não, falta só uma, né? A última é só o complemento da imagem dessa aí. Essa, né? Gente, eu pulei alguns parágrafos e convido todos a olharem, porque aí depois que ele fala disso, que ele vai partir, que ele tem ovelhas em outro aprisco, os discípulos então começam a falar e a pensar, imaginar como será como será que vai dar continuidade para o trabalho, esse trabalho de cuidar das ovelhas, e cada um vai fazer o quê, e cada um começa a pensar se fosse eu na liderança, se fosse eu na liderança, e aí quem que vai ser o maior? Aí, nesse momento, Humberto compartilha com a gente que surge aquela questão, né? Quem é o maior? Quem vai ser o maior no reino de Deus? E aí Jesus, então, que estava conversando com João, segundo Humberto de Campos, ele se levanta e com espanto, eu tentei ajustar não ficou assim mesmo. E com espanto de todos, despiu a túnica singela, cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço de seus senhores, e como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Então, ele toma uma atitude no meio da conversa, das elucubrações, dos pensamentos que já estavam saindo do direcionamento da palavra dele, né? Ele, então, toma uma atitude. Sem palavras, ele reproduz um ritual, uma obrigação dos servos, deixando claro qual é a mensagem dele, né? Então, ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E aí, então, a gente pode despertar, e que bom que vai despertar, despontar na nossa mente vários questionamentos também, né? Vários posicionamentos que às vezes podem levar a gente para equívocos, né? Na nossa rotina material, na rotina das relações interpessoais, das relações trabalhistas, pode levar para alguns equívocos se a gente não se enfronhar um pouco nas reflexões. Então, não basta, como Bira falou, não basta ler, é preciso desenvolver o raciocínio, tanto numa roda de conversa, quanto ampliar ao longo do, como ele diz aí, caminho da vida, né? O que ele quis deixar claro. E aí, Bira, você pode trazer a próxima imagem? Essa aqui é a última, Simone. Isso, a última. Não, a Essa, imagem. Não foi uma imagem, não, depois dessa? não, são 7 slides que eu abri. Ah, tá. Eu acrescentei, então, depois que você me enviou. Eu Foi? acrescentei aquela imagem que você colocou da roda, né? Nos slides que você me enviou. Você colocou a imagem. Eu não sei se eles estavam fazendo, se era o Jesus fazendo o lava-pés ou se era a mesa. Deixa eu ver aqui, estou abrindo rapidamente. Parece que era. Você colocou a imagem do lava-pés. Deixa eu abrir a compartilhar. Não sei se eu vou conseguir compartilhar porque você está coisando, né? Coisando é ótimo. Posso parar aqui, você Tá, tô compartilhando coloca. já. Ah, tá, Já entrei no seu lugar. Olha aí, pessoal. beleza. É esse.
A imagem que o Bira compartilhou comigo também para colaborar na minha busca. Então, essa imagem bela, Jesus fazendo esse ritual, porque ele queria dizer que é preciso servir. Quem realmente sabe, quem realmente quer conduzir para um caminho lúcido, ele não vai ficar apenas ditando as ordens e falando como se faz. Muitas vezes ele vai agir, né? Se a gente pudesse puxar um exemplo rápido, um líder de uma equipe no trabalho, na família, na religião, na comunidade, além de dizer, de propagar a fraternidade, a honestidade, a simplicidade, ele vai precisar agir com as pessoas do jeito que ele está propagando com as palavras, né? Para que o efeito vá no cerne de cada um, para que através das ações, no Espiritismo tem uma frase muito repetida, é que o exemplo arrasta, né? Então, tá aí uma imagem de que o exemplo arrasta, para fixar nas nossas mentes de que é preciso esse espírito de, não é de servilismo, né? Mas é servir na busca em conjunto da harmonia e da paz no coração de cada um. A Fernanda tinha levantado a mão? Ou é... Tinha sim. Então, vamos lá. Estava me lembrando que ontem, quinta-feira, né, que chamam o catolicismo é a Quinta-feira Santa, eles têm o ritual do lava-pés. Então, nas igrejas católicas, os padres, né, os responsáveis por aquela paróquia, eles lavam os pés de algumas pessoas. É bonita a cerimônia, simboliza a humildade, né? Simboliza todo um serviço de amor ao próximo, porque nós somos todos servidores, né? Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente compartilha com o próximo, nós estamos servindo. Então, quando a nossa consciência se expande nesse entendimento de que nós somos servidores, é para isso que a gente está aqui, para compartilhar com o outro esse amor, esse cuidado. Jesus exemplificou isso de uma maneira belíssima, como vocês estão colocando aqui, lavando os pés dos apóstolos. Olha só que imagem, né? Jesus, aquele poder supremo, lavando os pés, enxugando os pés dos apóstolos. É muito lindo isso, para que a gente realmente se conscientize da necessidade de servir com humildade e com amor. Isso mesmo, e a gente vai ver nesse próprio texto que ele, servindo, ele admoestou, ele chamou a atenção, ele fez intervenções na fala e no comportamento dos discípulos. Não quer dizer que ele, assim, eu vou te servir, vou te mostrar como é que é servir, e agora você pode fazer tudo o que você quiser, que eu não vou conversar com você sobre alguns ajustes, né? Não foi isso que ele demonstrou ali para a gente, né? Para que a gente, estou destacando isso para que a gente não leve, não se direcione. Às vezes a gente tende para os extremos, né? Ou totalmente não, sem refletir, ou total sim, sem cultivar o discernimento. Então, é importante a gente poder pensar e refletir sobre esses movimentos, é o que o mestre nos convoca. Muito bem, pessoal. O livro é maravilhoso, que a gente possa sempre ler e reler, né, na nossa intimidade e buscar aprofundar as reflexões e compartilhar isso no nosso dia a dia. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, agradeço muito a oportunidade que a casa oferece, né, para esses encontros, para essas buscas que não acabam, não finalizam numa leitura curta, né? E boa noite para todos nós, como dizem as mensagens aí de Páscoa. Quem vai fazer a prece? Quem gostaria de fazer a prece hoje? Que aconteça um renascimento nos nossos corações, né? Usando a data como um simbolismo, mas a ponto desse simbolismo se transformar em realidade diária, um dia para todos nós.
Quem Passo a gostaria de palavra fazer para a quem prece? quiser fazer a prece. O Carlinhos tinha entrado, não conseguiu se manter. E a Ana Carolina, acho que saiu. O Carlos avisou que ia precisar sair por conta da Isso, hora, né?